Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Se você estivesse no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Não se trata, basicamente, de solucionar seus problemas. Trata-se de perceber que não existem problemas, apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que se transformem ou possam ser negociadas. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora. Focalize sua atenção no agora e verifique quais são os seus problemas neste exato momento. Não estou obtendo uma resposta porque é impossível termos problemas quando toda a nossa atenção está inteira no agora. Pode ser que haja uma ou outra situação que você precise resolver ou aceitar. Por que transformar isso em problema? Por que transformar tudo em problema? A vida já não é bastante desafiadora do jeito que é? Para que precisamos de problemas? A mente inconscientemente adora problemas porque eles podem ser de vários tipos. Isso é normal e doentio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação, sem que exista um propósito real ou uma possibilidade de agir no momento. E também que estamos inconscientemente fazendo dele uma parte do nosso sentido de eu interior. Ficamos tão sobrecarregados pela nossa situação de vida que perdemos o sentido da vida ou do ser. Ou então vamos carregando na mente o peso insano de uma centena de coisas que iremos fazer ou poderemos ter de fazer no futuro, em vez de focalizarmos a atenção sobre uma coisa que podemos fazer agora. Quando criamos um problema, criamos sofrimento. Por isso é preciso tomar uma decisão simples. Não importa o que aconteça, não vou criar mais sofrimento nem problemas para mim. É uma escolha simples, mas radical. Ninguém faz uma escolha dessa a menos que esteja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. E não se consegue levar esse tipo de decisão adiante a não ser acessando o poder do agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Deixará assim de contaminar nosso lindo planeta, seu próprio espaço interior e a psique humana coletiva com a negatividade da criação de problemas. Se alguma vez esteve numa situação de emergência de vida ou morte, saberá que isso não foi um problema. A mente não teve tempo para se distrair e transformar a situação em problema. Numa emergência de verdade, a mente para. Ficamos absolutamente presentes no agora, e algo infinitamente mais poderoso passa a dominar. Essa é a razão pela qual existem inúmeros relatos de pessoas comuns que, de uma hora para outra, tornam-se capazes de façanhas incrivelmente corajosas. Numa situação de emergência, ou você sobrevive ou morre. Em nenhum dos casos existe um problema. Algumas pessoas ficam furiosas quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões. É que estou ameaçando afastar delas a imagem que têm de si próprias. Elas investiram muito tempo num falso sentido de eu interior. Durante muitos anos, definiram inconscientemente suas identidades de acordo com os problemas que tiveram. Quem seriam sem eles? Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é, na verdade, motivada pelo medo, que está sempre ligado ao foco no futuro e a se estar fora do contato com o agora. Se não existirem problemas no agora, não existirá o medo. Caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação vai ser clara e objetiva, se conseguir perceber o momento presente. Tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só centrado no agora.
O modelo da consciência condicionada pelo tempo está profundamente enraizado na psique humana. Mas o que estamos fazendo aqui é parte de uma profunda mudança que está se transformando na consciência coletiva do planeta. E ainda mais, o despertar da consciência dissociada do sonho da matéria, da forma e da separação. O fim do tempo. Estamos rompendo com padrões mentais que dominaram a vida humana por eras. Padrões mentais que criaram um sofrimento inimaginável em larga escala. Não estou empregando a palavra demônio. É mais útil chamar de inconsciência ou insanidade. É uma questão de perspectiva. O que fazer, o fazer e o acontecer são, na verdade, um processo único. Como somos únicos e formamos um todo com a consciência, não podemos separar os dois. Mas não há uma garantia absoluta de que os seres humanos vão conseguir. O processo não é inevitável nem automático. Nossa cooperação é uma parte essencial do processo. Independentemente de como você o veja, trata-se de um importante salto na evolução da consciência, assim como a nossa única chance de sobreviver como raça. Na Bíblia, Deus declara o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou aquele que está vivo. No reino eterno em que Deus habita, que também é a nossa casa, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, são uma unidade, e a essência de todas as coisas que existem e existirão está eternamente presente na forma de um estado não manifesto de unidade e perfeição, totalmente além de qualquer coisa que a mente humana possa vir a imaginar ou compreender. Entretanto, em nosso mundo de formas, aparentemente separadas, a perfeição eterna é um conceito muito difícil de imaginarmos. Aqui até mesmo a consciência, que é a luz emanando da fonte eterna, parece estar sujeita a um processo de desenvolvimento. Mas isso se deve à nossa percepção limitada. Não é isso o que acontece em termos absolutos. Ainda assim, vou continuar a falar por um momento a respeito da evolução da consciência em nosso mundo. Todas as coisas que existem têm um ser, têm uma essência divina, têm algum grau de consciência. Até mesmo uma pedra tem uma consciência rudimentar. Do contrário, não existiria e seus átomos e moléculas se dispersariam. Tudo está vivo. O sol, a terra, as plantas, os animais, as pessoas, todos são expressões da consciência em níveis variáveis. A consciência se manifestando como forma. O universo desponta quando a consciência toma um corpo ou uma forma, formas abstratas e formas materiais. Olhe para os milhões de formas de vida só neste planeta, no mar, na terra, no ar, e em seguida como cada forma de vida se reproduz milhões de vezes. Com que propósito? Será que alguma coisa ou alguém está jogando um jogo com a forma? É isso que os antigos profetas da Índia se perguntavam. Viam um mundo como lila, uma espécie de jogo divino jogado por Deus. As formas de vida individuais não são obviamente muito importantes nesse jogo. No mar, a maioria das formas de vida não sobrevive por mais de alguns minutos depois de ter nascido. A forma humana também vira pó bem rapidamente, e quando ela se vai, é como se nunca tivesse acontecido. Isso é trágico ou cruel? Só se criarmos uma identidade separada para cada forma e esquecemos que a consciência de cada uma é a expressão da essência divina através da forma. Mas você não sabe de verdade essas coisas, até que vivencie a sua própria essência divina como pura consciência. Se um peixe nasce no seu aquário e você lhe dá o nome de John, escreve uma certidão de nascimento e conta-lhe a história da família dele, e 2 minutos depois o vê sendo engolido por outro peixe, isso é trágico. Mas só é trágico porque você projetou em seu interior, separado onde não havia nenhum.
um eu separado. Você se apoderou de uma fração de um processo dinâmico, uma dança molecular, e fez dela uma entidade separada. A consciência assume formas tão complexas para se disfarçar que acaba se perdendo completamente nelas. Nos dias atuais, a consciência está totalmente identificada com seu disfarce. Só se conhece como forma e assim vive com medo da destruição da sua forma física ou psicológica. Essa é a mente egóica. E é aqui que surge uma grave disfunção. Agora parece que alguma coisa deu errado em algum ponto ao longo da linha da evolução. Mas mesmo isso é parte da lila, o jogo divino. Por fim, a expressão do sofrimento, criada por essa aparente disfunção, obriga a consciência a se desidentificar da forma e a faz despertar do sonho da forma. Ela recobre a sua autopercepção, mas num nível muito mais profundo do que quando a perdeu. Esse processo é explicado por Jesus na parábola do filho pródigo, que deixa a casa paterna, esbanja sua fortuna, vira um mendigo e então é forçado por suas provocações a voltar para casa. Ao chegar, seu pai o ama mais do que antes. O estado do filho é o mesmo que anteriormente, ainda que não o mesmo. Tem agora uma dimensão adicional de profundidade. A parábola descreve uma trajetória a partir de uma perfeição inconsciente. Passa por uma aparente imperfeição e demonismo, até chegar a uma perfeição consciente. Você consegue perceber agora a profundidade e a grandeza de se tornar presente como o observador de sua mente? Sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, criando aquilo que chamamos o observador ou a testemunha. Consequentemente, o observador, que é a pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Quando falamos sobre observar a mente, estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque através de você, a consciência está despertando do seu sonho de identificação com a forma e se retirando da forma. Isso é o prenúncio e também parte de um acontecimento que provavelmente ainda está num futuro distante, no que diz respeito ao tempo cronológico. Esse acontecimento é conhecido como o fim do mundo. Por que o pássaro está tão alerta? Porque ele precisa permanecer vigilante. Caso contrário, algo pode surgir abruptamente e devorá-lo. Assim, o pássaro vai marcando o início maravilhoso da liberdade interior quando você separa a interpretação da coisa real. Pode ser uma pessoa, um evento, ou simplesmente uma simples percepção sensorial. De repente você experimenta exatamente a mesma situação que antes era uma experiência desagradável e, na verdade, não é nada ruim. Vamos retornar ao simples. Você está em uma fila no mercado e simplesmente não está se movendo. Você fica muito irritado com todas as coisas que deveria estar fazendo e não deveria ter vindo nesse momento. Por que essas pessoas são tão ineficientes? Elas não podem fazer isso, aquilo e aquele outro? Você está respirando e olhando ao redor. Isso é tão ruim? Não, não é mais ruim, porque sua mente não está lhe dizendo que está ruim. É como está agora. Você pode dizer que isso é muito, que isso é pouco, mas o que acontece se algo realmente ruim ocorrer? E se você chegar em casa e de repente perceber que a casa onde mora pegou fogo? E se você perder sua casa e se sentar em um banco de parque? Ainda se aplica o mesmo?
Ainda está adicionando uma narrativa a isso ou você está apenas vivenciando? Ah, aí está a casa que pegou fogo. Não, é claro que é uma lição mais avançada, mas você precisa dominar as lições mais simples primeiro. Depois poderá avançar para as lições mais complexas. Porque todos enfrentam grandes perdas em algum momento de suas vidas. Seja a perda de um relacionamento, de um ente querido, de um emprego, de reputação. Quem sabe é mais fácil na era da internet hoje em dia perder a reputação. Um tweet errado pode destruir toda a sua vida. Você pode experimentar todas essas coisas. E todas essas situações ocorrerão quando você se lembrar de que a vida não foi feita para moldar o mundo ou torná-lo feliz. Ela foi feita para torná-lo consciente, o desafiando no início. Os desafios, inicialmente, se traduzem em infelicidade. Então você começa a perceber que a maior parte da infelicidade deriva de processos de pensamento inconscientes. Gradualmente você desperta e percebe que a mente e o mundo continuam a desafiá-lo. No entanto, agora os desafios o ajudam e intensificam o despertar. Eles não trazem mais infelicidade. Ocasionalmente, você pode ainda enfrentar ações infelizes, mas já não é atraído para uma reatividade contínua e infeliz. O mundo não está aqui para fazer você feliz. E isso é meu Deus, é tão bom saber isso. Se eu não tivesse te contado, talvez você passasse os próximos 40 anos pensando que o mundo está aqui para fazer você feliz, o que seria algo muito frustrante. O mundo está aqui para desafiar cada forma de vida continuamente. A sua vida é precária e desafiadora, mesmo para uma simples folha de grama que cresce. É desafiador para uma árvore, um animal, um gato ou um cervo. Cada forma de vida é continuamente desafiada, mas isso traz um estado de alerta. Então, da próxima vez que uma música atrapalhar a sua concentração, pense nisso. Nesse sentido de presença do ser, você sabe o que você é. Você sabe que pode dizer, eu sou. Você sabe disso sem adicionar quaisquer qualificadores a isso. Sem acrescentar nada ao eu sou. É uma pura sensação de ser o que é o eu sou. É muito pacífico. Você precisa de um estado de alerta para sustentá-lo, só por um pouquinho. Sem um estado de alerta, você imediatamente cairá de volta no fluxo de pensamento. Mas não é você usando a força de vontade para parar sua mente pensante, o que realmente não funciona. Então você não prende a respiração para parar de pensar. Isso pode funcionar por um tempo, mas depois você pensa ainda mais. É como uma fervura de chaleira. Segure a tampa de uma chaleira fervendo apenas em estado de alerta. Então, Jesus disse, como eu mencionei no início, e o que eu digo para vocês, eu digo para todos ficarem acordados. Em algumas traduções está traduzido como fiquem alertas. O que eu digo para vocês, eu digo para todos ficarem alertas. Esse alerta é consciência sem pensamento. Parece a princípio ser apenas uma ausência. Parece rápido, como se fosse apenas a quietude, a ausência de ruído. Em uma quietude na ausência pode parecer para nós uma espécie de nada.
E, no entanto, se você ficar com isso por mais um pouquinho, apenas mais alguns segundos, ficar alerta, então você poderá sentir que não é apenas a ausência de algo, é também a presença de algo. Não tanto a presença de algo, mas o sentido da presença em si, não de algo. Portanto, essa é a dimensão da consciência, que é a quarta dimensão da consciência. Consciência ou presença. E você encontra isso entre dois pensamentos. Por exemplo, se achar difícil parar de pensar, não use a sua força de vontade. Use um pequeno dispositivo, use um pouco de ajuda. Por exemplo, tome consciência de que você está respirando. Fique consciente da entrada e saída da sua respiração. Sua atenção se move com a respiração para dentro do corpo e para fora do corpo. Novamente, sua atenção está lá. Novamente, sua atenção segue a respiração para dentro do corpo. Pare por um segundo e saia do corpo. Talvez seja útil se você puder respirar tão profundamente quanto o abdômen. Embora o ar não alcance, mas sua atenção alcance. Agora você pode perceber que quando você se torna consciente de sua respiração, que é um método de meditação muito antigo, você não pode estar pensando ao mesmo tempo. É por isso que Buda recomendou essa meditação chamada Anapanasati, que é a sua consciência do seu ser para a sua mente. A mente pensante automaticamente. No momento em que você começa a pensar, você perde a consciência da sua respiração. Então, Buda disse que seu principal ensinamento, eu diria, é ficar atento à respiração. Ele não disse pare de pensar, porque isso parece muito difícil. Mas a consciência da respiração é possível. E o pensamento desaparece automaticamente. O que resta é uma sensação de presença alerta, que é a consciência desperta e inseparável do que chamo de dimensão vertical da vida. É a presença no agora. Não há tempo nesse sentido de ser. Estabilidade alerta. Não há tempo. E ainda assim é, essencialmente, quem ou o que você é, que geralmente se confunde com um conteúdo um pouco diluído. Então, esta é a consciência que está em sua forma pura. Quando você começa a pensar, ainda é consciência, mas assume uma forma de pensamento. Quando você percebe as coisas, é a consciência percebendo que a percepção é uma forma em sua mente. A consciência assume muitas formas continuamente e há um feixe de formas de pensamento em sua mente, que constitui a parte principal do seu senso de identidade. É quando você se identifica com isso e não se conhece mais profundamente na dimensão vertical do momento presente. Então, isso é o ego. No entanto, quando você se conhece mais profundamente, na dimensão vertical do momento presente, então tudo o que existe é o que compõe sua personalidade. É claro, ainda está lá a sua história, a narrativa de você inalterada, ainda está lá. A diferença, porém, é que você não olha mais para ela em busca de seu senso de identidade final. Você não deriva sua verdadeira e última identidade da narrativa de sua vida que você conta em sua mente. É claro que ainda está lá, mas você não olha para isso em busca de libertação, realização ou de algum eu futuro. Você nem mesmo olha para isso, para libertação ou realização, porque tudo isso é a dimensão horizontal da vida.
E é o tempo que o tempo opera. Para os milhões de humanos, ainda assim, é tudo o que eles conhecem. Tudo com o que se identificam é a personalidade condicionada pelo problema do passado, colorindo continuamente, muitas vezes de uma forma disfuncional, tudo o que você vê e percebe através desse véu do condicionamento. Você percebe o mundo e o julga através do véu do seu condicionamento mental. Você não vê claramente. Esse é o despertar para esse quarto estado de consciência. O estado desperto que todos os ensinamentos antigos já apontavam como uma possibilidade. E está aqui agora. É mais importante agora. Não é apenas algo que poucos humanos percebem, mas algo que se torna disponível para mais e mais humanos. A humanidade tem que ir além da realidade conceitualizada que não é verdadeira. Eles não se sentem verdadeiramente vivos, eles precisam de uma vida substituta. Eles precisam de estímulos contínuos para dar-lhes um sentido de que ainda há um pouco de vida. Muitos dramas nos relacionamentos apenas ter essa emoção de sim, eu ainda estou vivo, nós estamos lutando, o relacionamento ainda deve ser real. Crianças com pouca idade, crianças muito jovens, crianças estão conectadas com a vida que elas são, até os conceitos virem para dentro da cabeça e na civilização moderna, eles muito rapidamente alteram seu corpo e no momento especialmente eles começam a usar a tela produzida em massa, tela de aparelhos eletrônicos. Eles estão totalmente no mundo do conceito e estímulos mentais. E se tornam dependentes disso para se sentirem vivos. Eles não podem mais sentir a vida que eles são, eles não podem mais viver sem os estímulos. É um mundo louco. A coisa mais bonita da vida, o deleite da vida. O deleite do ser que as plantas podem sentir. Embora não possamos entrar em plantas dessa maneira, em animais podemos ver um pouco mais. Quando você assiste um pássaro que canta, que voa de um galho para outro, quando você assiste a uma águia em voo por 1 hora sem mover as asas, qualquer animal, um gato ronronando, eles estão se deleitando no ser. Eu tenho certeza que essas flores se deleitam no ser à sua própria maneira. É a mesma consciência do ser humano? Basicamente sim, a mesma, a consciência única. Mas com uma expressão diferente, mas de alguma forma, tudo natural ainda está conectado com o deleite do ser, está enraizado no ser. Os seres humanos, é claro, também estão enraizados no ser, mas eles não sabem mais disso. É por isso que o poder do agora diz no início que o mendigo está sentado em um baú de ouro. Mas ele nunca olhou para dentro. Ele está sempre pedindo moedas, moedinhas aqui e ali. E é isso que a existência humana tem chegado. Eles têm perdido o deleite da vida. E nós estamos retornando para isso. Beleza é quando você está retornando a algo. Você vai em um nível mais profundo de quando você o perdeu. E isso não é apenas o deleite da vida, é paz interior. É também tocar a alma de toda a criatividade e intuição. Percepção, a verdadeira inteligência está lá. Quando você sai do fluxo de pensamentos condicionados, sem perder a consciência, porque essa é outra maneira que alguns seres humanos
têm tentado fazer. Eles percebem obscuramente que eles não podem mais viver com essa terrível tortura na cabeça. Então eles vão tomar uma bebida, se sentem um pouco melhor. Outra bebida um pouco melhor, porque eles se sentem melhor, a mente desacelera um pouco, eles saem, vocês se tornam um pouco livre da tortura mental e apresenta se sentir realmente melhor. E você começa a sentir mais vivo e depois mais uma e outra. E você está indo para a inconsciência. Então isso te dá um alívio temporário, uma vivacidade temporária, porque você começa a sair da mente, mas você está indo para o mundo da inconsciência. Você está flutuando abaixo do nível do pensamento. No início é lindo, porque é mesmo melhor do que a tortura da mente. Ninguém escolhe relacionamentos disfuncionais, conflituosos ou que causam dor. Ninguém escolhe a insanidade. Essas situações ocorrem pois não há presença suficiente na pessoa para dissolver o passado. Não há luz o suficiente para iluminar a escuridão. Você não está inteiramente aqui. Você ainda não está completamente acordado. Nesse meio tempo, o condicionamento da mente está guiando a sua vida. E da mesma forma, se você é uma das muitas pessoas que tem questões, problemas com seus pais, se você ainda tem ressentimentos sobre algo que eles fizeram ou não, então se você acredita que eles tiveram uma escolha, que eles poderiam ter agido de maneira diferente, sempre parece que as pessoas têm uma escolha. Mas isso é uma ilusão. Enquanto sua mente, com seus condicionamentos, conduz a sua vida, você é a sua mente. Então, quais escolhas você tem? Nenhuma. Você sequer está lá. A mente se identifica com estados severamente disfuncionais. E é uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas sofrem dessa doença em diversos níveis. No momento em que você percebe isso, não haverá mais ressentimentos. Como você pode ter ressentimentos em relação a alguém doente, inconsciente? A única resposta apropriada é a compaixão. Então isso significa que ninguém é responsável pelo que faz? Eu não gosto dessa ideia. Se você é conduzida pela sua mente, embora você não tenha escolha, você ainda sofrerá as consequências da sua inconsciência. E vai criar cada vez mais sofrimento. Você suportará o peso do medo, dos conflitos, dos problemas e da dor. Eventualmente, o sofrimento criado vai te forçar a sair do estado inconsciente. O que você fala sobre escolhas também se aplica ao perdão, eu suponho. Você tem que estar completamente consciente e render ao que é antes de continuar. Perdão é um termo que tem sido utilizado por mais de 2000 anos. Mas a maioria das pessoas tem uma visão limitada sobre o seu significado. Você não pode perdoar a si mesmo ou aos outros enquanto baseia seu senso de si mesmo no seu passado. Somente acessando o poder do agora, que é seu próprio poder e que verdadeiramente poderá haver verdadeiro perdão. Isso torna o passado impotente.
E você percebe profundamente que nada do que fez ou que fizeram para você poderia tocar numa mínima parte que compõe a essência radiante de quem você é. A concepção de perdão, então, torna-se desnecessária. E como eu atinjo esse ponto de realização? Quando você aceitar e se render àquilo que é e ficar completamente presente, o passado deixa de ter qualquer poder. Você não precisa mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. E como vou saber que eu aceitei ou me rendi? Quando você não mais precisar fazer perguntas sobre isso. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.